Botafogo. Falar do Vasco da Gama, 0-0 em São Januário aconteceu e agora o Vasco vai até o Paraguai decidir a vaga para as quartas de final da Sul-Americana com o Olímpia na quinta-feira. E o treinador Pedro Emanuel deve ir com força máxima para o confronto. O Cruz Maltino precisa de uma vitória simples para passar de fase, mas tem que fazer gol, Caio! Tem que fazer gol, Fernandinha. Mentira, no futebol fazer gol! Tem que fazer gol. Eu não sei se a galera lá no Vasco esqueceu disso, até porque nos últimos jogos o Vasco não conseguiu fazer, dos últimos 4 jogos o Vasco passou em branco e precisa resolver essa situação com o que tem, porque não conseguiu inscrever reforços para a Sul-Americana. O Colídio, que chegou agora, e o Sousa não podem jogar essa partida, então já serão titulares aí poupados, né? Poupados de maneira forçada, porque não podem jogar realmente. E o Vasco vai com o que tem. O Brenner já nem pode mais jogar porque se machucou, né? Tem Spinelli, David, Adson, Marino, Andrés Gomes, galera que a torcida do Vasco já conhece. Alguns a torcida do Vasco já vem perdendo a paciência há muito tempo, mas o Vasco precisa encarar esse jogo de maneira séria. Se pudesse poupar um ou outro, eu pouparia, mas sem abrir mão da classificação, porque a Copa Sul-Americana é um caminho curto para conseguir um título que o Vasco não consegue há muito tempo. Então tem que levar a sério, sim. É uma final que o Vasco vai jogar lá, porque é um jogo grande contra o Olímpia, um grande time do futebol sul-americano. O estádio provavelmente vai estar abarrotado de gente num clima de final, que na fase de grupo já foi assim, com queima de fogos, com festa da torcida, com pressão para cima do Vasco, e agora no mata-mata mais ainda. Então o Vasco precisa jogar bem, jogar fechado dentro do possível, que essa organização defensiva o Pedro Emanuel conseguiu até resolver. Fora da curva foi o jogo contra o Santos, porque o Vasco se desligou depois que tomou o primeiro gol, e o Léo Jardim acabou falhando também. Mas o Vasco tem condições sim de buscar essa classificação lá, mas precisa fazer gol. Se não fizer, pelo menos não toma, porque levando para os pênaltis eu confio no Vasco. Olha aqui, Vene Casagrande. Olha, eu sou totalmente contra a força máxima nesse duelo. Gente, eu acho que... Mentira. Eu acho que as pessoas não estão entendendo... Você não se mete no Vasco. Não, as pessoas não estão entendendo a situação que o Vasco da Gama está no Campeonato Brasileiro. Gente, olha só, nenhum clube... Tu largaria a Sul-Americana? É óbvio! Já largou também, né? Exatamente. Em algum momento, né? Isso foi uma decisão... Eu não pouparia todo mundo, mas isso eu pouparia foi uma algumas decisão peças. institucional, na época que o Renato Gaúcho mas poupou era o geral. Renato, a gente sabia. Mas ele fez só, a mesma coisa no era Fluminense. Era o Renato, mas, por exemplo, são decisões que não são tomadas apenas com o treinador. Foi uma decisão institucional. Teve o ok da diretoria do departamento de futebol. Nenhum clube no futebol brasileiro consegue ter sucesso em 3 competições. Gente, com todo respeito, não vai ser o Vasco da Gama com o atual elenco, que nem gol consegue fazer, vai conseguir ter sucesso em 3 competições. Ah, mas o Campeonato Brasileiro não briga por título. O título do Vasco no Campeonato Brasileiro é não ser rebaixado. Inclusive, eu li matéria aí que, para ter sucesso e não ser rebaixado, precisa ter campanha de time que briga na parte de cima, entrando na Libertadores. Aí vocês querem me convencer que o Vasco da Gama tem que ir com força máxima contra o Olímpia em uma competição que o próprio Vasco tava nem ligando. E sábado tem que ganhar, gente. E sábado não, domingo tem que ganhar o Palmeiras. Senão vai continuar na zona de rebaixamento. As pessoas não estão entendendo a situação do Vasco da Gama. É um time que não consegue fazer gol. Como é que vai brigar em 3 frentes? Olha aqui, 50, os últimos 3 jogos, hein? 54 finalizações o Vasco fez no gol e 0 gols. Aí, vocês querem brigar em 3 competições? 14 finalizações contra o Bahia, 21 contra o Olímpia e 19 contra o Santos. E ele não fez um golzinho, Caio Caesa. Um golzinho, Fernanda Maia. 54 finalizações quer dizer o quê? Que o time está criando, que o papel do treinador ele está fazendo. O time melhorou, o time consegue criar, gera oportunidades, mas na hora de finalizar não consegue fazer gol. E se quer chutar a bola na direção do gol. Muitas das vezes o Vasco tem um percentual de acerto na direção do gol muito baixo. E aí eu até peguei uns números aqui, Fernandinho. Peraí, seus números estão aqui, ó, os cálculos do Caio. É isso? É por aí, é por aí. É bem por aí. Pelos meus cálculos ainda dá. A situação não é nada agradável no ataque do Vasco. Para vocês terem uma ideia, os 3 jogadores que menos tempo precisam para fazer gols com a camisa do Vasco da Gama são Andrés Gomes, Thiago Mendes e Cauã Barros. O Andrés Gomes em primeiro lugar com 383 minutos para fazer um gol. Isso, a nível de comparação, o Pedro do Flamengo precisa de 127. O Edenilson e o Danilo do Botafogo precisam de 195, 189. Olha o meu super Ed aí. E o John Kennedy do Fluminense precisa de 142. Ou seja, o primeiro lugar do Vasco, que é o Andrés Gomes, que precisa de menos tempo com a camisa do Vasco, tem mais que o dobro de todos esses do Rio de Janeiro. Para vocês verem o tamanho do problema. E dos 3 que eu falei, vocês vão perceber que nenhum deles é centroavante. No caso do Fluminense e do Flamengo são, do Botafogo não.
E aí, só para deixar mais claro o problema do Vasco no ataque, quando você vai para grandes chances perdidas pelos atletas do Vasco, aí sim aparecem os centroavantes. O Spinelli com 7 grandes chances perdidas e o Brenner com 6 chances perdidas. Também ficam mais perto do crime. Ficam mais perto do crime, mas poderiam ficar mais perto para fazer também. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo sobre time para essa quarta-feira. Vamos lá. Quais são os principais jogadores hoje do Vasco da Gama? No setor ofensivo, Andrés Gomes. Vocês concordam, né? Sim. Meio de campo, Thiago Mendes. Sim. Supondo que esses dois entrem em campo na quarta-feira e não fiquem à disposição para o jogo do final de semana. Se machuca, tem uma lesão muscular, uma entorse no tornozelo, o que é extremamente comum. Sim. Gente, o que adianta você conseguir a classificação diante do Olímpia e continuar na zona de rebaixamento desesperado no Campeonato Brasileiro? Não, esses dois são dois que eu pouparia também, tá? Não estou falando que assim, uma coisa é abrir mão completamente do jogo, outra coisa é não poupar. Andrés Gomes e Thiago Mendes, para mim, não entrariam em campo nesse... E talvez o Robert Renan também não, que é muito importante na zaga do Vasco. A gente vai ouvir agora o Pedro Emanuel, que é o treinador do Vasco, o que ele falou na coletiva sobre a necessidade do Vasco em contratar. Nós temos 2 deles que vocês já viram hoje atuar, estavam dentro desses planos, e sendo que o Facundo, mesmo não sendo um camisa 9, é um jogador que também pode fazer as 3 posições da frente, ponta e atacante, com características diferentes, como é lógico, daquele camisa 9 que vocês estão a falar, o atacante, e por isso mesmo nós estamos a avaliar também que é um momento difícil do mercado. É um momento onde temos que avaliar bem quem vem, porque quem vem tem que fazer de facto a diferença, tem que ajudar quem cá está. Mas troca o treinador, ele traz uma penca de gente e depois vai embora e a penca fica. Isso é muito normal. Mas a gente vê, por exemplo, modelos de contratações, como o Botafogo fez naquela era tão vitoriosa. Botafogo Way. Independentemente do treinador, poucos treinadores fizeram escolhas. O Luiz Castro foi um deles, mas ele tinha a chave do Botafogo na mão. Depois que ele saiu, tudo mudou. Os treinadores não ficavam pedindo pessoas. Quem escolhia era o Botafogo em cima do que ele se pensava enquanto modelo. O Flamengo tem esse tipo também. Ele entende ali o que ele vai contratar e ele vai. A gente começa parece que profissionalizar. Quantos jogadores que a gente tem no Vasco e foi o treinador que escolheu? Aí vamos supor, o Pedro dá 3 nomes. Aí o Admar vai lá, busca e traz. Aí daqui a 5 meses ele não tá mais. Aí os caras são vários, e no Vasco, vários estilos diferentes, Fernandinha. Se a gente lembrar, Barbieri, Ramon Dias, Carille, Diniz, Renato Gaúcho, ninguém se parece aqui em nada. E o Vasco tem vários pedidos de todos esses técnicos no seu atual elenco. E aí, na hora que você coloca para jogar com o 6º treinador aí, o Pedro Emanuel, que já tem um estilo de jogo diferente, você leva tempo para se adaptar. Mas o Pedro Emanuel, nessa coletiva, nada mais falou do que o Renato Gaúcho reclamava também do elenco do Vasco, só que de uma outra maneira, protegendo mais o seu elenco, respeitando mais os seus jogadores, mas com um recado claríssimo para a diretoria. Olha só, se vocês querem trazer alguém, vocês têm que trazer alguém, vocês têm que trazer para jogar, para fazer a diferença, para ser titular do Vasco da Gama e resolver os problemas do Vasco da Gama. Se for para continuar apostando, como fizeram várias vezes nos últimos anos, a gente falou sobre isso aqui, o Vasco, em 2026, é o 4º clube do Brasil que mais investiu em reforços, e isso não se traduz para dentro de campo. O Vasco não tem um ataque forte, por exemplo, não tem nenhum time titular confiável nesse momento, não adianta nem trazer. O Pedro Emanuel foi muito claro, ele precisa de jogador para chegar e resolver o problema do Vasco. Geralmente esses jogadores custam mais caros, mas às vezes é melhor você contratar 1, 2 desses, contratar 5, 6, 7, que não agregam em praticamente nada e acabam não acrescentando e não resolvendo os problemas do Vasco. E o Vasco precisa resolver os seus problemas. O maior deles é sair da zona do rebaixamento fazendo gols, porque precisa fazer gols para ganhar os jogos e pontuar para sair e para ganhar tranquilidade no final do ano, para quem sabe pensar ali na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, enfim. Mas até lá, precisa resolver essa situação urgentemente. Será que esse aqui que vai se resolver, Vene Casagrande? Atualiza a situação do John Mercado. Vem ou não vem para o Vasco? Vamos lá. Inclusive, tem até uma curiosidade envolvendo o empresário de John Mercado. Um dos representantes do John Mercado viajou à Europa para se reunir com o clube lá, o Sparta Praha, para tentar fechar a operação. O Vasco chegou a 8 milhões de euros para conseguir a contratação desse atleta, só que o Sparta Praha não quer negociar e pede 10 milhões de euros. Pede justamente alto porque não quer vender o jogador de forma alguma. O jogador já aceitou a proposta do Vasco, 5 anos de contrato, base salarial, tudo acertado, espera apenas o ok entre os clubes para poder viajar. O empresário dele é o André Cury, que ofereceu um centroavante, que é um velho conhecido seu, Rafael Navarro.
Já que estão pedindo, jogador. Já que estão pedindo seu travante, eu ofereci o Rafael Navarro e até agora não obtive resposta da diretoria. Pro Vasco? Pro Vasco. Não quer me dar. Melhor que o Spinelli. Cara, Não. Eu gosto muito dele. Ele é muito bom. Sim. Ele é um garoto muito bom. Pra quem não lembra, fez dupla com o Chay na Série Exatamente. B em 2021 com o Botafogo. Botafogo. Foi campeão brasileiro da Série B com o Botafogo. Sim. E é um garoto muito dedicado, no sentido, já estava negociando, já sabia que ia sair e continuou performando muito bem até o último jogo. É um garoto muito profissional, com muita qualidade. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Vene Casagrande, do Caio e também da Fernandinha Maia, analisando tudo que envolve a equipe do Vasco da Gama, que vai a campo quinta-feira, 7h da noite, para enfrentar a equipe do Olímpia no Defensores del Chaco, jogo da volta da Sul-Americana. Mas o Vasco tem interesse em um jogador, né, que tá no sistema ofensivo ali, um cara que, sinceramente, me agrada demais, que se chama Alex Arce. Alex Arce, jogador paraguaio, atua no Independente Rivadavia, jogador ali de muita qualidade, artilheiro, jogou ali no Rivadavia, jogou também no Ameliano, né, time do paraguaio, também jogou na equipe da LDU de Quito, um cara de muita qualidade, artilheiro. Se chegasse pro Vasco, seria um acréscimo gigantesco, porque é um cara que, com a bola no pé, tem dificuldade, mas na jogada aérea é muito forte, sabe fazer gol, né? Diferentemente de alguns aí que não conseguem nem... demora 7 jogos, 8 jogos, como é o caso, por exemplo, do Spinelli, que, cara, pelo amor de Deus, é uma situação muito complicada, mas o Vasco tem interesse nele, porém, o Internacional também quer ele, e o Rivadavia está fazendo um jogo duro, porque sabe que é o artilheiro da Libertadores. Se não me engano, ele tem 5 jogos e 8 gols, uma média muito interessante do Alex Arce. E o Vasco também teve o oferecimento agora, que o Vene Casagrande trouxe para vocês, de Rafael Navarro. Você aprova Rafael Navarro no Vasco, sim ou não? Quero saber a sua opinião relacionado a tudo isso. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Ative o sininho da notificação para não perderem o conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 90 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!